Os querubins no templo de Ezequiel, o sacrifício do Messias e a igreja no deserto. O querubim caído será coberto de vermes, mas a cidade da Nova Jerusalém está coberta de pedras preciosas. A palavra de Deus aborda o assunto a respeito das quatro faces dos querubins. As quatro faces dos querubins são o novilho, a águia, leão e homem. Isso é o que a palavra de Deus nos revela no tocante às quatro faces do querubim, conforme diz em Ezequiel. Contudo, existe mais revelação na palavra de Deus referente às quatro faces do querubim. Pois, repare que, na sombra da lei de Moisés, na Arca da Aliança, tinha dois querubins que estendiam as suas asas por cima, cobrindo o propiciatório. Estes tinham as suas faces voltadas uma para a outra, olhando para o propiciatório. Só que isso nos mostra que cada um dos dois querubins tinha uma face. Um tinha um tipo de face e o outro querubim tinha outro tipo de face, nos mostrando que só havia duas faces dos querubins. Entretanto, no templo de Ezequiel aparece outras duas faces de querubins, que é a face de leão e de homem, e nisto se encontra um mistério de Deus. Em Ezequiel, do capítulo 41, dos versos 17 ao 20, vai nos relatar o que estará no templo de Ezequiel. E é dito o seguinte: no espaço em cima da porta e até o templo, de dentro e de fora, e em toda a parede em redor, por dentro e por fora, havia obras de escultura, querubins e palmeiras, de sorte que cada palmeira estava entre querubim, e cada querubim tinha dois rostos, a saber, um rosto de homem olhava para a palmeira de um lado, e um rosto de leãozinho para a palmeira do outro lado. Assim se fez pela casa toda ao redor. Desde o chão até acima da entrada estavam feitos os querubins e as palmeiras, como também pela parede do templo. Repare que o templo de Ezequiel, meus irmãos, está cheio de revelações. Existe uma outra revelação a respeito do templo de Ezequiel. Veja que o profeta diz que viu obras de escultura de querubins na parede do templo. Observe que o profeta diz que cada querubim tinha duas faces. Uma face é de leão e olha para a palmeira de um lado, mas a outra face é de homem e olha para o outro lado. Estas palmeiras que aparecem no templo de Ezequiel têm um motivo, pois isso está mostrando a realidade da festa dos tabernáculos, que é o reinado do Messias sobre toda a terra, como foi dito pelo profeta Zacarias no capítulo 14, porquanto Ezequiel dos capítulos 40 ao 48 fala a respeito do que acontece no reinado do Messias sobre a terra. Observa-se que o Senhor colocará no templo de Ezequiel querubins com duas faces, uma face é de leão e a outra é de homem. Mas por que Deus colocou somente duas faces de querubins, sendo que o querubim tem quatro faces, que é a face de novilho, águia, leão e homem? O Senhor colocou somente duas faces no templo de Ezequiel, pois Ele quer nos dar um recado a respeito disto. Sabemos que Deus pediu para Moisés colocar na Arca da Aliança dois querubins estendendo as suas asas, olhando para o propiciatório. Mas a revelação de Ezequiel nos mostra que no templo do milênio há querubins com duas faces. Só que nisto se encontra uma revelação profunda. Isso nos mostra que na sombra da lei, as duas faces dos dois querubins na Arca da Aliança é a face do novilho e da águia, com as suas asas estendidas. E por que Deus deixou duas faces no propiciatório e outras duas faces no templo de Ezequiel?
O Senhor deixou duas faces no propiciatório e duas faces no templo de Ezequiel pelo seguinte motivo. O Senhor deixou dois querubins com duas faces na arca, porque isso estaria apontando para a obra do Filho nas realidades das 6 festas do Senhor, que é Páscoa, Asmos, Primícias, Pentecostes, Trombetas e Expiação. Repare que a face do novilho, ali no livro da lei, está apontando para o sacrifício de Jesus, pois Cristo é o Cordeiro que foi morto. Contudo, a expiação de pecados só acontecerá definitivamente no povo de Deus na realidade da sexta festa, que é a expiação. Todavia, a face da águia aponta para a obra do Filho na realidade da quinta festa, que é a festa das trombetas, pois a festa das trombetas ela está apontando para a última semana de Daniel, que são 7 anos. Analise que na metade dos 7 anos o Senhor irá levar a sua igreja para o deserto dos povos. A profecia diz que 2 asas da grande águia será dada ao povo de Deus. E é claro que essas 2 asas da grande águia não são 2 asas literalmente, mas essas 2 asas prefiguram a unção de Moisés e Elias no povo de Deus. Essas 2 asas apontam para 2 testemunhas, mas a cabeça da águia aponta para o Filho de Deus. Entretanto, o Senhor Deus deixou a face de leão e a de homem dos querubins no templo de Ezequiel no milênio, porque a face de leão fala a respeito de Cristo, pois Cristo é o leão da tribo de Judá. Deus disse que de Judá se levantaria um descendente, e a ele obedecerão as nações. Esse descendente é o Cristo, e por esta causa, Cristo, que é o leão da tribo de Judá, ele irá governar as nações no milênio. Este é o motivo pelo qual a face de leão está no templo de Ezequiel, porém a face de homem está no templo de Ezequiel, porque isso serve para falar que Cristo é o Filho do homem. Ele é o descendente que foi prometido a Adão e Eva. Sabemos que Adão e Eva, antes do pecado, aponta para Cristo e para a igreja. Deus, antes de Adão e Eva pecarem, havia dito para eles dominar a terra e governar a terra. Mas Adão e Eva pecaram e perderam o governo deste mundo. Todavia, quando Cristo voltar, Jesus e a sua igreja irá conquistar os reinos deste mundo. As nações terão que obedecer ao Senhor Jesus e ao povo santo. E por esta razão aparece a face de homem no querubim no templo de Ezequiel. Se as 2 faces de leão e de homem dos querubins estão no templo do milênio, e nesse templo não se encontra as outras 2 faces, que é a face de novilho e de águia, isso mostra que nos dias do reinado do Messias sobre a terra, a mensagem da face do novilho e de águia estará cumprido na igreja. Cristo não precisará mais morrer para resgatar a sua igreja e nem precisará das 2 asas da grande águia para conduzir o Israel espiritual do Senhor para o deserto, pois o diabo, que é a antiga serpente, estará preso no milênio. Mas as 2 faces de leão e de homem dos querubins do templo de Ezequiel apontam para um reino sacerdotal santo no milênio, enquanto as 2 faces de novilho de águia apontam para a obra do sacrifício do Filho e da fuga da igreja para o deserto. Quando os querubins, com as 2 faces de novilho de águia, olham para o propiciatório, isso está querendo nos dizer que a face do novilho aponta para o sacrifício de Cristo, que é a realidade da propiciação pelos pecados, mostrando que Cristo é a purificação dos pecados da igreja, enquanto a face da águia nos diz que, por causa que os fiéis, que eles creram neste sacrifício do Filho, esses fiéis serão levados para o deserto na metade dos 7 anos. Mas as 2 faces dos querubins de leão e de homem não estão olhando para o propiciatório, porém estão olhando para os tabernáculos que representa o reino do Messias estabelecido sobre a terra. Veja que a face do novilho não está no templo de Ezequiel, pois Cristo,
que está sendo representado pelo novilho, se sacrificou para salvar a sua igreja. E por isso, a igreja, nos dias do templo de Ezequiel na terra, estará testemunhando isso através da sua glorificação. E por este motivo, os sacerdotes da ordem de Zadok, que irão entrar no templo, eles irão entender a face de leão e de homem. Eles irão entender que o povo de Israel negou o verdadeiro sacrifício do Messias, que é Cristo. E por haverem negado o Senhor Jesus, eles não se tornarão reis e sacerdotes. E por esta causa, o Israel segundo a carne, no milênio, terão sacerdotes da ordem de Zadok, que é um sacerdócio inferior, e não um sacerdócio superior, que é o sacerdócio da ordem de Melquisedeque. A Arca da Aliança, na lei de Moisés, foi feita de madeira, contudo, foi revestida de ouro. A parte de madeira fala a respeito do corpo terreno de Cristo, pois Cristo deveria se fazer homem. Mas quando a arca é revestida de ouro, isso está apontando para a glorificação de Cristo. E isto não está apontando somente para o Filho, mas também para nós, o seu corpo, porque a madeira fala a respeito do nosso corpo terreno, pois não estamos glorificados. Todavia, quando o Filho voltar, nós seremos revestidos da realidade do ouro, isto é, revestidos de incorruptibilidade, que é a glorificação. E por este motivo a igreja será revestida de glória no dia da expiação, pois a obra da expiação, que era realizada na arca, aponta para a redenção da igreja na realidade do dia da expiação. E por esta causa, Jeremias, no capítulo 3, diz que no milênio não se exclamará Arca da Aliança, porque o bom testemunho da Arca da Aliança estará completo no povo glorificado, mostrando que, no milênio, que é a realidade da festa dos tabernáculos, os sacerdotes da ordem de Melquisedeque não precisarão de sacrifícios de animais que serão realizados naquele tempo, pois Cristo concluiu a sua obra na igreja. O profeta Ezequiel, em seu livro, no capítulo 28, fala a respeito de Satanás. O profeta diz: Tu, querubim ungido, estavas no Éden, jardim de Deus. De todas as pedras preciosas te cobrias: o sárdio, o topázio, o diamante, o berílio, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda ungido. Repare que o profeta diz que Satanás, antes da queda, era um querubim ungido, que estava coberto de pedras preciosas. Mas após a sua queda, ele perdeu as suas pedras preciosas. E por este motivo, no milênio, o diabo será lançado no abismo e lá ficará preso por 1000 anos. E como diz em Isaías de capítulo 14, bichos serão a cobertura de Satanás, porquanto Isaías diz a respeito de Satanás: serás precipitado para o reino dos mortos, no mais fundo do abismo. Os vermes são a tua coberta. Mas veja que, no livro da lei, o sumo sacerdote tinha um peitoral coberto de pedras preciosas. Contudo, na realidade da lei, isso está apontando para o sumo sacerdote Jesus Cristo, porque em Apocalipse capítulo 21, João vê a nova Jerusalém descendo do céu na eternidade futura. João vê que o sumo sacerdote Jesus e o seu povo estão representados na nova Jerusalém, que é a cidade coberta de pedras preciosas. Em Apocalipse capítulo 21 é dito o seguinte a respeito da nova Jerusalém: os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o 10º de crisópraso, o 11º de jacinto e o 12º de ametista. E por este motivo, meus irmãos, que quando o diabo ele entende isso, ele fica furioso, pois isso é um testemunho contra Satanás. Meus irmãos, com tudo isso a gente pode entender o seguinte, que na sombra da lei, na Arca da Aliança, tinha 2 querubins com 2 faces.
Uma era a face de novilho e a outra de águia. E isso está apontando para a obra de Jesus nas 6 festas. Pois Cristo, ele sendo morto na Páscoa, ele é a realidade do novilho. Mas só que essa expiação de Cristo, ela vai vir definitivamente para o povo de Deus na realidade da festa da expiação, onde o povo de Deus será glorificado. Hoje, Cristo está intercedendo por nós, sendo o nosso sumo sacerdote. Contudo, na realidade do dia da expiação, ele voltará e glorificará o seu povo. Entretanto, antes do dia da expiação, tem a festa das trombetas. Na realidade da festa das trombetas, na metade dos 7 anos, Cristo ele vai conduzir o seu povo para o deserto. E o texto de Apocalipse capítulo 12 diz que asas são dadas para a mulher, que é a igreja. E esta mulher, ela consegue ir para o deserto na metade dos 7 anos. E você vê ali que isso está testemunhado na face da águia, do querubim, na Arca da Aliança. Então a gente vê que a face do novilho e a face da águia está apontando para a obra do Filho nas 6 festas. Contudo, quando a gente vai lá para o templo de Ezequiel, a gente vê querubins com 2 faces, a face de leão e a face de homem. A face de homem está apontando para Jesus Cristo, sendo o Filho do Homem, governando as nações no milênio. Entretanto, a face de leão está apontando para Cristo, porque Cristo ele é o leão da tribo de Judá. A ele, a Jesus, obedecerão todas as nações da terra, conforme foi prometido para Judá. Entendeu, meus irmãos? A gente vê que naquele tempo de Ezequiel, os querubins eles estão olhando para palmeiras que ali vai estar representando também a realidade da 7ª festa. Então a gente vê 2 faces de novilho e de águia nas 6 festas. Entretanto, na 7ª festa, a gente vê a face de leão e de homem. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.